Olá, meu nome é Thiago Queiroz, eu sou pai de 4 filhos, sou escritor, palestrante, educador parental e eu estou aqui junto com a Cartago para conversar sobre paternidade ativa. Esse tema que é tão importante para mim, que me define já há quase 10 anos e eu queria muito poder compartilhar isso com vocês aí. Essa conversa que é tão importante, tão urgente nos dias de hoje e a gente está aqui para falar nessa série de 3 vídeos, né? Uma minissérie de 3 vídeos em que eu converso sobre as 3 fases da paternidade. A primeira, que eu já fiz esse vídeo, o link está aqui na descrição, é a fase do nascer. Depois a gente teve a fase do crescer, que também tem link aqui na descrição. E esse aqui, como sendo o último vídeo da série, é a fase construir. É o momento onde a gente começa a pensar em caramba, como que eu vou construir uma relação a longo prazo com os nossos filhos já crescidos, né? Passando, por exemplo, pela adolescência, pela fase adulta, como que a gente consegue entender a importância do que a gente já construiu até agora e como que a gente continua construindo isso com os nossos filhos. Então, esse é o vídeo e eu tenho um prazer enorme de poder falar sobre isso aqui, porque, olha, tudo aquilo que eu falei até agora é um caminho, uma parte em que a gente precisa entender que faz parte dessa fundação de uma construção de vínculos seguros que a gente está fazendo com os nossos filhos. Tudo que a gente falou até agora aqui nos outros vídeos serve para a gente ter essa relação de segurança, de autoridade pelo afeto com os nossos filhos. Ou seja, por exemplo, quando você está ali com seu filho passando pela adolescência, que é um momento que todo mundo sabe que é extremamente desafiador, mas que a gente acaba segregando os nossos filhos porque a gente não entende o que está acontecendo com eles. E isso é muito esquisito por si só, né? Porque todos nós já fomos adolescentes. Todos nós sabemos como que as relações, as coisas são tão urgentes e são tão para sempre quando se é adolescente. E por que que a gente esquece isso quando tem os nossos próprios filhos? Por que que a gente esquece de acolher os nossos filhos nesses momentos, né? De ter empatia pelos nossos filhos quando eles se tornam adolescentes. Então, é aqui que a gente começa a entender a importância dessa fase do construir com os nossos filhos, porque a partir desse momento aqui, a gente já começa a construir junto com os nossos filhos. E nesse processo de construção, a gente vai se transformando também. A gente vai entendendo que todas aquelas conversas, todos aqueles acolhimentos que a gente já fez no passado com os nossos filhos, vão garantir para eles essa base segura, para que eles possam se relacionar com outras pessoas. Fica aqui, inclusive, uma informação super importante, tá? Tudo aquilo que a gente conversou até agora sobre construção de vínculos seguros, isso daí, na verdade, ajuda os nossos filhos a definir um estilo padrão de se vincular com outras pessoas. Então, é como se tudo aquilo que a gente estivesse conversando e construindo com os nossos filhos virasse essa base para eles, por padrão, se relacionarem com outras pessoas, seja afetivamente ou não. Não estou nem falando de relacionamentos amorosos simplesmente, mas essa criação de vínculos que a gente faz lá atrás vai se tornar esse padrão dos nossos filhos. E se isso não é o maior legado que nós pais podemos dar para os nossos filhos, eu não sei mais o que é. Então não é exatamente sobre posses, né? A gente está falando aqui de legado, pelo menos na minha opinião, o maior legado que a gente vai dar para os nossos filhos é essa forma de se vincular. É esse porto seguro emocional que a gente transfere para os nossos filhos. E por que eu estou dizendo isso? Porque não é exatamente sobre as posses, né? Sobre quais escolas os nossos filhos frequentaram, não é exatamente sobre quantos cursos de idiomas meus filhos fizeram, não é exatamente sobre isso. O maior legado, de fato, é entregar para eles como que eles vão entender o mundo, como que eles vão se ver no mundo. É como se a gente sempre estivesse nessa busca por uma autoestima e a gente esquece que a autoestima ela vem de um lugar em que você se sente seguro consigo mesmo. E isso tudo acontece porque desde os inícios ali de vida, né, desde os primeiros dias de vida, a gente está ali dando informações para os nossos filhos, dando mensagens e sinais que eles vão interpretar de que, poxa, olha, eu não preciso ter uma coisa X para ser aceito ou ser amado. Eu não preciso me portar de forma Y para ser amado e respeitado e me sentir pertencente da minha família. Então, quando a gente começa a entender a importância disso, a gente entende como que a gente constrói uma autoestima que não é abalada por qualquer coisa para os nossos filhos, porque eles se sentem bem consigo mesmos. É claro que a gente está entendendo aqui que um processo de adolescência, por exemplo, é um processo que tem
altos e baixos, que tem muitas crises e que é claro que, independente do que a gente fez com os nossos filhos, eles vão passar também por essa fase, porque é uma fase normal de desenvolvimento humano. Mas a gente precisa entender que o nosso papel enquanto pai, exercer essa paternidade ativa e presente com os nossos filhos, vai ajudar eles a navegar por esses mares turbulentos com uma certa tranquilidade, porque eles vão estar seguros daquilo que eles são, ou pelo menos mais seguros do que estariam se a gente estivesse sempre punindo, gritando, brigando com eles e não acolhendo ou silenciando os sentimentos deles. Então é nessa fase que a gente constrói tudo isso, que a gente entende a importância desse legado e que a gente conhece de verdade o que significa empatia. Tá? Então é nesse momento que a gente vai descobrir tudo isso e para mim é uma das fases mais importantes e mais bonitas, porque é quando a gente começa também a ter muito retorno dos nossos filhos sobre questões da vida. É quando a gente pode ter conversas super aprofundadas com os nossos filhos, mas isso só vai acontecer se a gente criou esse canal de comunicação que é seguro. Né? Um canal de comunicação, por exemplo, que os nossos filhos sabem que a gente não vai pegar uma informaçãozinha que ele deixou no ar ali para a gente punir eles, né? A gente, aquela coisa do, poxa, não posso falar qualquer coisa pro meu pai. Não, eu quero que os meus filhos saibam que eles podem contar qualquer coisa para mim, que eles não tenham que ter medo, né, ou querer guardar segredo porque tem medo. Então isso é super importante, essa base de comunicação segura e eficiente a gente constrói junto com eles, ali no dia a dia, com muito diálogo, com muito acolhimento e com muita presença, tá? E não só muita presença, mas também afeto. Então a gente precisa entender que esse pacote da paternidade ativa traz consigo muitas responsabilidades, porque afinal de contas, criar pequenos seres humanos e grandes seres humanos é um grande trabalho, mas é também um dos trabalhos mais fascinantes que a gente vai encostar as nossas mãos em todas as nossas vidas. Então fica aqui esse convite para a gente mergulhar também de cabeça na fase de construir, porque é uma fase super importante para os nossos filhos, em que eles estão meio perdidos ali e a gente também tem que estar ali junto, continuando a ser aquela base segura para eles. E mesmo que você aí seja um pai que está agora refletindo sobre tudo isso e falou assim, puxa vida, eu passei pela fase nascer, passei pela fase crescer, mas eu não fiz nada disso. Eu não pensei sobre essas coisas naquela época. O que eu faço agora? E aí fica essa minha mensagem final para vocês aí, que assim, na verdade, nunca é tarde para mudar. Qualquer ser humano, em qualquer idade, em qualquer momento de vida, vai se beneficiar quando a outra pessoa, em especial o seu próprio pai, vai mudar a forma de se relacionar, ou vai perceber ou criar consciência sobre aquelas coisas que você já fez no passado e que você acha que hoje não foram tão legais. Não se trata em ser o pai perfeito. Essa construção, ela é importante que a gente saiba que se trata sobre ser pais humanos, pais reais. A paternidade ativa, ela também é real e ela também é falha. E é justamente nessa falha que ajuda os nossos filhos também a se construírem nesses vazios e tentando buscar e conectar os pontos dessas nossas próprias falhas. E o mais importante ainda, a gente precisa entender que a gente tem que reconhecer os nossos erros, que a gente tem que mais ainda reparar aquilo que a gente fez. Então, mesmo que você não tenha feito nada dessas coisas que eu conversei nos outros vídeos dessa série, que você hoje consiga criar essa consciência de que é importante ser um pai ativo, um pai presente e que você vá atrás do seu filho. O seu filho não tem que ir atrás de você. Você não tem que esperar o seu filho te procurar. Você vá atrás do seu filho, repare as coisas do passado e construa com ele esse vínculo seguro e repare tudo aquilo que ficou para trás, mas construindo algo que seja seguro para o seu filho daqui para frente. Independente da idade dele, isso sempre vai beneficiar o seu filho. Ele sempre vai gostar de saber que o seu pai agora, poxa, olha só, meu pai agora está interessado em mim. É claro, já fica a dica aqui, que ele provavelmente vai ficar com os 2 pés atrás para entender se isso é de verdade ou não. Será que isso é para valer? Ou será que é só uma coisa passageira? Então a gente precisa construir, mas também com persistência. Então seja firme no propósito, entenda o valor, a importância de ser um pai presente, um pai ativo, um pai que acolhe, um pai que dá afeto, e você vai ver que isso vai transformar completamente não só a vida dos seus filhos, mas a sua também. E com isso,
eu vou ficando por aqui. Encerramos essa série tão linda, dessa campanha mais do que linda da Cartago sobre o Dia dos Pais. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso e convido vocês aqui para, se você não assistiu os outros 2 vídeos da série, né, o da fase nascer e o da fase crescer, você vá lá e assista. E se tiver algum vídeo aqui que você acha que vale a pena mandar para um amigo que está numa fase específica da vida, manda porque assim, informação boa é para ser compartilhada. E não esquece também de curtir aqui, deixa seu joinha aqui, na verdade, também deixa seu comentário para você me dizer aqui o que você achou sobre tudo isso, como é que você está vivendo essas reflexões que eu trouxe aqui durante esses dias todos. E, é claro, não esquece de dar um belo de um abraço nos seus filhos, porque é isso que conecta a gente enquanto ser humano. O abraço, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.